Oi pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Antes da gente conversar sobre a parte 4 sobre Santo Antônio, aquele pedidinho básico para vocês, pessoal. Se inscrevam no canal Dose de História, deixem o joinha, apertem o sininho das notificações e me sigam no Instagram, Leandro Faria Underline Historiador. Leandro Faria Underline Historiador. Pessoal, para a gente continuar conversando sobre a trajetória de Santo Antônio, vamos conversar hoje um pouco do processo de difusão da devoção a Santo Antônio e como que essa devoção chegou com tanta força aqui no Brasil. Mas antes, vamos fazer uma breve retrospectiva para quem está chegando agora. No primeiro vídeo, pessoal, eu trouxe para vocês uma breve contextualização do círculo familiar de Santo Antônio e sua primeira juventude. No segundo, pessoal, eu disse para vocês, trouxe um pouco das razões que fizeram Fernando de Bulhões escolher a vida religiosa. No terceiro, pessoal, e o primeiro contato com a filosofia de São Francisco de Assis. No terceiro, pessoal, eu falei um pouco a vocês sobre a carreira sacerdotal de Santo Antônio e a gente parou de conversar um pouco na maneira em que Antônio foi considerado santo. Nesse sentido, pessoal, eu já vou fazer o gancho para nossa conversa de hoje. Falando um pouco que a canonização de Santo Antônio, como eu disse para vocês no vídeo anterior, ocorreu no ano de 1232, ou seja, um ano depois da morte física de Antônio. E por que isso aconteceu, pessoal? Porque logo depois da morte, segundo a tradição religiosa, começaram a ocorrer prodígios, ou seja, entre aspas, milagres dos mais diferentes tipos. E, politicamente, a devoção de Santo Antônio já tinha uma representatividade muito grande, tanto em 3 países principalmente, Itália, Portugal e França, que foi onde Antônio combateu a heresia do maniqueísmo, como eu disse para vocês no vídeo anterior. Por causa disso, logo depois de sua morte, Santo Antônio já tinha um prestígio público, ou seja, uma fama de santidade bem clara para as autoridades eclesiásticas. E como pessoal que
a devoção chegou aqui no Brasil pelos portugueses, né, pessoal? Os portugueses, durante sua trajetória como país, se atrelou muito à imagem de Antônio como um nascido em Lisboa para afirmação, melhor dizendo, em torno de sua identidade religiosa. Então, assim, pessoal, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, uma das principais devoções que foram incentivadas foi a de Santo Antônio. No seguinte sentido, a trajetória biográfica de Santo Antônio aproximava todas as camadas sociais presentes no Brasil através do colonizador. E à medida que o processo de colonização brasileiro foi avançando, a figura de Santo Antônio foi entrando muitas vezes nas casas das pessoas sem necessariamente depender de um incentivo específico da igreja. Então, como é que a gente pode falar sobre isso? A devoção a Santo Antônio no Brasil ocorreu de uma maneira orgânica, em que a representatividade de Antônio se apresentou como uma possibilidade de atendimento às necessidades do povo presente aqui nessa época, entre o século XVI, XVII e XVIII, que foi o período entre o século XVII e XVIII, foi o período em que essa devoção se estabeleceu de forma mais clara aqui. E uma curiosidade, pessoal, Antônio, ele foi considerado doutor da igreja no ato de sua canonização, muito embora oficialmente por documentação, né? Como é o caso de outros santos, como São Tomás de Aquino e Santa Teresa de Ávila, Antônio de Pádua, ele foi considerado doutor da igreja no ato de sua canonização. E essa característica, esse reconhecimento, fez com que, quando a devoção a Santo Antônio chegou aqui no Brasil, ela já, de certa forma, além desse processo natural de aceitação do povo, os eclesiásticos responsáveis pela evangelização, de alguma forma, adotaram as reflexões de Antônio, principalmente nos seus procedimentos de combate à heresia. Eles usaram seu pensamento, de certa forma, como um ponto de apoio, não
um ponto de apoio central, mais um ponto de apoio para permitir que o processo de evangelização, principalmente dos colonos, não dos índios, mas dos colonos portugueses que aqui chegaram, fosse se fortalecendo. E através disso, o catolicismo adquirisse uma raiz profunda em nosso território. Então, pessoal, o que a gente pode falar de Santo Antônio em relação ao Brasil? Santo Antônio e sua representatividade correspondeu à necessidade da colonização portuguesa como um santo que foi introduzido no Brasil de forma natural e orgânica, possibilitando que seu exemplo, sua trajetória fosse considerada como uma história, uma narrativa que ficasse próxima da população. Tá bom, pessoal? E por aqui vamos encerrando esse vídeo, falando que semana que vem discutiremos um pouco da devoção de Santo Antônio em nossos dias, ok? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Fiquem bem.